O tema que nós vamos falar aqui é sobre a busca da qualidade, estruturação de modelos, organismos oficiais de acreditação. Primeira coisa que eu queria desmistificar com vocês um pouquinho é essa palavra qualidade. Tá? Quando a gente fala em qualidade, é muito comum que a gente pense num atributo de um produto. Né? Mas qualidade que nós estamos falando aqui, na verdade, é um modelo de gestão. É algo que foi pensado, estudado, definido e que existe uma teoria por trás disso. A teoria da gestão da qualidade. Particularmente, isso é a minha visão, acho que foi uma infelicidade chamar essa teoria de gestão da qualidade, justamente por gerar essa confusão. Tá? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando a gente pensa em qualidade atrelada a um produto, normalmente nos vem à mente uma marca. Então, tem marcas aí que acabaram se consolidando quase como o nome do produto, né? Toda hora a gente vê um exemplo desse, né? Gillette, o Bombril, tal. Bombril não é Bombril é palha de aço. Gillette não é Gillette, é navalha, ou não sei qual é o nome. Lâmina, perfeito, lâmina. Então, toda vez que a gente pensa em qualidade como um atributo, a gente corre o risco de acabar atrelando a qualidade a uma marca e não necessariamente a marca traz qualidade. O que faz a qualidade acontecer são os processos internos de dentro de qualquer empresa, seja ela um hospital, seja ela uma indústria automobilística, como nós estávamos conversando há pouco, seja ela qual for a empresa, de qual ramo de atuação ela for, tá? Então eu queria desmistificar isso um pouquinho com vocês. Se a gente não desmistificar isso, a gente vai entender o seguinte, aquele hospital tem uma área da qualidade, ou ele é acreditado, ou enfim, seja lá qual for o rótulo que a gente quiser dar para esse hospital, e a gente vai achar que nunca nenhum erro acontece ali dentro. Muito pelo contrário. A primeira coisa que a gente precisa entender para falar de acreditação, para falar de qualidade, é que os erros e os problemas eles são inerentes a qualquer processo produtivo, seja produto propriamente dito, seja prestação de serviço. O que diferencia uma instituição que trabalha a gestão da qualidade ou não é como ela lida com esses problemas, tanto na prevenção desses problemas, dos erros e etc., quanto no tratamento mesmo. A partir do momento que um erro aconteceu, que um dano aconteceu, no nosso caso aqui é um paciente, como é que eu lido com essa situação? Ok? Então eu queria fazer essa breve introdução para a gente poder dar início aí ao nosso bate-papo, tá? Então trazendo um pouquinho da história dos processos de acreditação de uma forma geral, isso tudo teve dentro da área da saúde início lá mais ou menos em 1917, e eu coloquei duas datas, 17 e 51, porque, digamos assim, em 1917 começou-se um movimento falando de gestão da qualidade na área de saúde, falando de acreditação, na época ainda se falava em certificação na área de saúde, mas ele só foi tomar porte mesmo de instrumento de certificação em 1951 através da formatação deste organismo chamado The Joint Commission, que é hoje a grande sumidade, digamos assim, em termos de gestão da qualidade no mundo. Não confundir com o modelo de certificação chamado também Joint Commission International. São duas coisas diferentes, ligadas ao mesmo grupo, porém duas empresas diferentes. A primeira, ela tem o objetivo de promover a gestão da qualidade de uma forma geral. Ela tem o objetivo de emanar conceitos, diretrizes e assim por diante, falando sobre gestão da qualidade e não necessariamente trabalhar a acreditação, são coisas diferentes. A segunda empresa, sim, a JCI, a Joint Commission International, essa sim é um braço da The Joint Commission que tem o objetivo de fazer a certificação das instituições de saúde lá atrás nos Estados Unidos, hoje pelo mundo como um todo. Nós vamos falar um pouquinho mais dela adiante, tá? Então só para traçar essa diferença. Uma das coisas importantes é entender como é que esse movimento começou, tá? Então foi um movimento que começou primeiro lá no Colégio Americano de Cirurgiões, que depois teve uma parceria aí, ou conseguiu congregar o Colégio Canadense de Cirurgiões também, e que tinha um objetivo muito específico, que era justamente prevenção de riscos judiciais. Então isso que hoje a gente fala muito aqui no mercado brasileiro, de judicialização da saúde, era algo que já acontecia no início do século passado lá nos Estados Unidos, e os médicos, os cirurgiões começaram a perceber que eles precisavam tomar algum tipo de atitude para que esses processos não voltassem contra si próprios, ok? Então vejam que é um paradoxo, né? A gente vai trabalhar qualidade, mas a gente vai trabalhar uma qualidade não para oferecer qualidade objetivamente, mas sim para nos defender de um possível processo, de um possível problema. Começou dessa forma, a gente vai ver que depois mudou um pouquinho, mas é importante a gente entender isso, tá? Ainda aqui no Brasil, mesmo tendo se passado aí praticamente um século, né,
A gente ainda tem inúmeras instituições, inúmeras estruturas de saúde que, quando decidem entrar dentro de um processo de acreditação, decidem também por um motivo parecido com esse, por um motivo muito mais ligado a uma condição relacionada a si própria do que o atendimento ao próprio paciente. Okay? Então, normalmente as instituições entram no processo por esse formato e depois, com o tempo, a cultura de qualidade, a cultura de segurança vai se criando dentro da instituição de saúde e, com o passar do tempo, ela entende que mais importante do que se preocupar com os processos judiciais que possam vir lá na frente é estruturar seus processos para que o erro não aconteça e, consequentemente, não exista o risco do processo. São coisas um pouco diferentes. Parece que é a questão da matemática, né? A ordem dos fatores não altera o produto, mas na verdade altera sim. Se a gente não entender o conceito da gestão da qualidade, vira uma coisa pro forma, daqui a pouco sai o diretor, entra outro diretor e o programa de qualidade se acaba dentro das instituições de saúde. Bom, então falando um pouquinho de mundo, falando um pouquinho de Brasil, tá? Em 1999 surge aí a primeira estruturação aí do Sistema Brasileiro de Acreditação através da Organização Nacional de Acreditação. Vale uma ressalva importante aqui, antes do modelo da ONA já existiam iniciativas de certificação na área da saúde, ok? Ela não foi a primeira, mas digamos que foi aquela mais consistente, aquela que conseguiu tomar corpo, nós vamos ver pelos números das metodologias mais adiante. Mas antes disso a gente já tinha o Prêmio Nacional de Gestão em Saúde, a gente já tinha uma série de iniciativas regionais. No Rio Grande do Sul existia uma cultura de gestão da qualidade dentro da área de saúde muito forte antes de surgir o Sistema Brasileiro de Acreditação. Então ela não foi, digamos, pioneira, mas foi aquela que conseguiu aproveitar esses movimentos locais, movimentos regionais e se transformar num sistema efetivamente nacional de acreditação. A partir daí a gente passa a ter, lá em 1999, um primeiro manual de gestão da qualidade, que não era um manual só da própria ONA, tá? Era um manual que ele visava atender toda a América Latina, mas que acabou não conseguindo ir em frente, em virtude de todos os desafios logísticos e de língua e etc. que a gente tem quando tenta uma iniciativa internacional. Se estruturou primeiro como um programa nacional e hoje, depois de 15, 16 anos aí do programa, a ONA está preparada para começar a aplicar esse mesmo modelo em outros países, a princípio na América Latina, mas já tem o reconhecimento para aplicação mundial. Nós vamos falar também mais um pouquinho sobre isso adiante. Bom, eu trago aqui, vão ser 2 slides só, mas basicamente a ideia é tentar justificar o porquê trabalhar dentro de uma instituição de saúde com um programa de gestão da qualidade, seja ele para fins de certificação ou não. Tá? Existem instituições que montam um sistema de gestão da qualidade sem o objetivo de certificação. E não há nada de errado nisso, tá? Até porque a certificação no Brasil, pelo menos por enquanto, não é algo obrigatório, não é algo mandatório. Já existem alguns incentivos, mas ainda não é algo obrigatório. Tá? Bom, primeiro ponto, se a gente comparar aí o que hoje se fala dentro do ambiente de gestão como governança corporativa, que são estruturas que já existiam na sua grande maioria dentro das empresas, mas que hoje se organizaram no formato disso que chamam de governança corporativa. E tentarmos fazer um comparativo com os pilares básicos da governança clínica, o que a gente percebe é o seguinte, né? E aí eu trago 2 desses conceitos, tá? São 2 que são pilares comuns entre governança corporativa e governança clínica. O primeiro é o pilar da transparência, tá? E a transparência ela só é completa quando ela envolve a fraqueza, que consiste em expor tanto os dados positivos quanto os negativos do desempenho da empresa. A minha atuação diária é como avaliador de sistemas de gestão da qualidade de instituições de saúde. E eu diria para vocês que a gente consegue muito rapidamente perceber o quanto a cultura de segurança está instalada dentro de uma instituição de saúde. A gente não precisa, assim, mais do que 30, 40, no máximo 1 hora para poder entender isso. Por quê? Primeiro, nós já conhecemos a situação de saúde da grande maioria das instituições do Brasil, ou pelo menos do mercado de uma forma geral. Quando a gente entra numa instituição que nos diz que tudo são flores, tem algo errado, porque não são tudo flores no mercado de saúde, em lugar nenhum nesse Brasil, nem mesmo nas instituições mais renomadas e que trabalham a gestão da qualidade e segurança do paciente há mais tempo. Então, o primeiro passo para uma instituição de saúde que quer se envolver num programa de acreditação e que quer trabalhar a gestão da qualidade é obrigatoriamente ter prazer em reconhecer os seus erros.
Nossa, Cristian, prazer em reconhecer os seus erros é exatamente isso. Porque se eu não reconhecer meus erros, eu não vou saber o que eu preciso melhorar. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa entender. Então, quando a gente olha para alguma coisa e fala assim, realmente eu podia ter feito de outro jeito. Mas aí rapidamente vem aquele subterfúgio rápido que a gente tem de dizer assim, mas por outro lado também não está errado fazer do jeito que eu fiz. Cuidado, você não vai ser julgado por isso. O objetivo não é um julgamento. O objetivo é te tirar de um julgamento lá na frente. Então vamos reconhecer quais são os erros que estão acontecendo agora e vamos tentar trabalhar para que a gente possa evitar que esses erros aconteçam. Lembrar que, assim como eu citei o exemplo da aviação, nós temos duas formas de combater os erros e os eventos adversos que acontecem dentro da instituição. Uma é prevenir, a outra é, depois que esse evento aconteceu, tentar minimizar os impactos desse erro. Tá? Então, eu posso trabalhar 100% aqui, 50-50, posso trabalhar 100% aqui. Se eu trabalhar 100% aqui no pós-evento, certamente eu vou ter mais problemas a resolver do que o próprio evento em si. Tá? E o segundo conceito que a gente tem é o conceito de prestação de contas, que inclusive cabe muito bem, né, no nosso contexto aqui. É algo que é mandatório, ou deveria ser mandatório para qualquer empresa. Eu preciso ter a obrigação, ainda mais numa instituição que mexe com saúde de outros, eu preciso ou precisaria ter a obrigação de mostrar exatamente como funcionam os meus processos. Se nós entrarmos aí no site de empresas em geral, aquelas onde eu tenho fila de espera para ser atendido, em geral no próprio site hoje em dia você já consegue ter uma ideia de qual é o tamanho da fila de espera que você vai ter se você se dirigir até a empresa, ou até uma filial da empresa. Alguém já viu isso em algum site de algum hospital? Façam esse exercício, entrem no site dos hospitais americanos, vocês vão achar em todos eles. Assim como vocês vão achar o tempo de espera, vocês vão achar a taxa de infecção, a taxa de mortalidade, quais são os principais eventos adversos que aconteceram. Agora aqui eu concordo, não é uma iniciativa que um hospital pode tomar sozinho. Por quê? Porque senão ele gera um impacto muito negativo à sua imagem. Então, por isso que o problema é complexo, nós precisamos envolver o sistema de saúde como um todo. As pessoas saindo do público de quem trabalha ou tem contato direto com a gestão da saúde, né, o público comum, digamos leigo para este assunto especificamente, vivem uma doce ilusão de que nos hospitais tudo acontece perfeitamente. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Então o primeiro passo é a gente começar a reconhecer isso um pouquinho. Então, eu trago aqui para vocês, olha, as empresas, através dos seus sistemas de governança corporativa, já trabalham esses dois pilares há muitos anos. Tá? A governança clínica, que vem chegando com uma nova moda aí de gestão na área da saúde, também tem esses mesmos pilares. Então, tá aí uma boa justificativa para alguém que tome decisões sobre uma instituição de saúde começar a pensar num programa de certificação. A segunda justificativa é uma justificativa um pouco mais voltada a mercado, a regulamentações, enfim, como a gente quiser chamar. Desde 2014, foi finalzinho de 2014, de dezembro, está ali o mês, foi promulgada a lei da ANS 13003. Alguém teve contato com essa legislação? É uma legislação que vem falar um pouquinho sobre exatamente a relação entre as instituições de saúde e as fontes pagadoras. Ok? E ela reforça que, primeiro, a reposição de um prestador de serviço de uma rede, de uma operadora, deve obrigatoriamente ser feita por um outro serviço de saúde que atenda ao mesmo padrão de qualidade daquele primeiro. Ok? Então, vamos lá. Operadora XYZ tirou um hospital da sua rede credenciada. Ela obrigatoriamente precisa repor um outro hospital que tenha o mesmo nível de qualidade. Aí deve estar passando na cabeça de vocês aí, se eu estou conseguindo ler bem a mente de vocês, mas quem diz o que é mesmo nível de qualidade? Exatamente. E aí entra a certificação. Percebe? Então, esta é a segunda justificativa que nós teríamos aí para trabalhar um modelo de certificação de qualidade. O segundo pilar importante dessa legislação para os prestadores de serviços, sejam eles hospitais, clínicas, etc., é um incentivo à remuneração variável dos prestadores acreditados. Tá?
Então hoje a gente já tem, isso é um dado real, confesso para vocês, eu estou dentro desse processo de acreditação desde 2007 em instituições acreditadoras, desde 2003 ou 2004 dentro de instituições que estavam passando pelo processo. Confesso para vocês que esse foi um momento emocionante do processo, porque lá atrás a gente falava assim, olha, mas poxa, um hospital acreditado deveria ter uma tabela diferenciada e tal, mas isso parecia um negócio assim tão distante, mas tão distante, que quando aconteceu a gente ficou realmente assim, olha, ótimo, aconteceu, chegamos onde a gente queria, e aí a gente percebeu que a gente queria muito mais do que isso, que ainda é muito pouco, tá? Só para vocês entenderem, eu vou tentar ilustrar a regra como funciona para vocês. A regra é a seguinte, as instituições acreditadas, os hospitais, serviços de saúde acreditados, eles têm o direito de pleitear junto às operadoras de saúde 105% da tabela negociada, ou seja, ele tem um aumento de 5%, que ainda é um aumento singelo. Tá? Porque a gente sabe que treinar as pessoas, capacitar, gerenciar protocolos e etc. tem custo. Existe uma máxima na teoria da gestão da qualidade que diz o seguinte, qualidade não tem preço, mas tem custo. Exato. Você não vende a qualidade para ninguém, ou seja, ela não tem preço, mas para você fazer a qualidade acontecer dentro do teu hospital, você tem dois caminhos. Ou você não vai implementar um modelo de gestão da qualidade e o custo vai vir através da saúde dos teus pacientes, ou você vai precisar investir na tua operação para que você tenha uma operação que seja segura. Tá? Algumas pessoas confundem que esse investimento na operação é algo que deve ser, entre aspas, jogado na conta da acreditação. Veja bem, se eu tivesse um hospital que já funcionasse no modelo seguro, ele não precisaria aumentar em nenhum real o custo da sua operação para passar por um processo de certificação. Esse slide é um slidezinho interessante porque ele traz exatamente o conceito da ONA, tá? Como é que ela se fundamenta. Tá? Então, basicamente, a gente precisa entender um cenário fora, externo à organização de saúde e outro interno da organização da saúde. Se eu não entender como é que a saúde se determina dentro do país, eu vou estar sempre olhando para um cenário míope. Tá? Então eu preciso entender um pouquinho qual é a realidade de saúde que a gente tem no país como um todo, quais são as principais doenças que estão acontecendo hoje em dia, que mudanças aconteceram na população, o envelhecimento da população trouxe que tipo de consequência para a saúde, as instituições de saúde estão se redesenhando para atender essas novas demandas. Tá? A partir daí a gente tenta entender um pouquinho o perfil propriamente dito dessa nossa população. E é importante que a instituição também reconheça isso, a instituição de saúde. Tá? Entrando na própria instituição, o que a gente vai buscar muito é como é que é feita a gestão dessa instituição. Aí volto naquela questão do planejamento estratégico, foi você que perguntou sobre planejamento. Né? Como é que é o modelo de financiamento dela? Ela é uma instituição robusta do ponto de vista financeiro? Não é? Consegue acabar com os seus compromissos? Não consegue? Os seus recursos humanos, materiais, como é que isso é gerenciado dentro da instituição? E aí o que a gente vai buscar no final das contas, eu falei no slide anterior sobre as dimensões da qualidade. E essas aqui são as dimensões da qualidade. Aceitabilidade, adequação, efetividade, eficácia, eficiência, equidade, integralidade e legitimidade. Tá? Basicamente o que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte, eu preciso ter uma instituição que entenda qual é a sua demanda, eu preciso ter uma instituição que siga as diretrizes legais, e eu preciso ter uma instituição que tenha um modelo de gestão voltado para atender o seu paciente de forma eficiente e eficaz, para que ela possa ser considerada uma instituição efetiva e com isso esteja elegível ao processo de acreditação. Basicamente essa é a leitura que se faz do modelo. Tá? Aqui basicamente é uma tradução do que eu acabei de passar para vocês. E para que a gente possa buscar essas dimensões da qualidade, a ONA tem 9 fundamentos, que são observados em todas as áreas em que a gente vai visitar. Tá? Todas as áreas que são visitadas dentro do hospital, a gente vai buscar exatamente esses 9 fundamentos. Então, primeira coisa, a visão sistêmica, um grande problema que a gente tem dentro da área da saúde. A gente tem um número de especialistas absurdo dentro de um hospital, cada um é altamente especializado dentro da sua disciplina, dentro da sua função, mas pouquíssimas pessoas que conseguem enxergar o negócio como um todo. Tá? Então isso é uma das coisas que a gente vai buscar muito fortemente. O modelo de liderança dessa instituição,
A gente teve durante muito tempo na gestão das instituições e ainda tem um modelo muito centrado na especialidade do principal diretor. Então, se ele é médico, a instituição segue um perfil, se ele é administrador, segue outro e assim por diante. Basicamente o que a gente precisa hoje é ter um modelo de liderança também multidisciplinar para entender todas as nuances da gestão de um hospital. A orientação por processos, o desenvolvimento das pessoas, porque não dá para falar em melhoria contínua se eu não desenvolver as pessoas que trabalham dentro de uma instituição de saúde. Foco no paciente, coisa engraçada, né? A gente precisar colocar isso como um fundamento básico, mas por exemplo, pareça precisa, exato. A organização é primeiro. Exato. Tem gente que diz que todos os problemas do hospital estão no paciente, né? Então tira o paciente do hospital também. O foco na segurança, acho que a gente falou bastante sobre isso até aqui. Sim. A responsabilidade socioambiental que vem entrando cada vez mais fortemente dentro dos manuais de acreditação. A cultura da inovação e, por fim, a melhoria contínua, que talvez seja até Se eu tivesse que ir lá atrás, quando eu falei para vocês que a teoria da gestão da qualidade, na minha opinião, é um nome infeliz, se eu tivesse que pensar em um outro nome, eu pensaria em alguma coisa voltada para a melhoria contínua. Tá? E aí os princípios hoje dos 3 níveis de acreditação, até respondendo a tua primeira pergunta, antes a gente falava de estrutura, processo e resultado, hoje a gente fala de segurança, gestão integrada e excelência em gestão. Tá? E aqui um pouquinho de quais são os benefícios que o processo de acreditação traz. Eu fiquei muito na dúvida de como nomear esse slide, se eu colocaria como benefícios ou desafios. Eu preferi ter a visão positiva da coisa e trazer como benefícios, mas basicamente esses são, não esgotam os requisitos, é claro, o Manual Brasileiro de Acreditação é um instrumento grande. Eles não esgotam, esse slide não esgota o manual, mas ele traz uma ideia generalizada, ou generalista, desculpa, de quais são aí os principais, ou alguns dos principais desafios que a gente vai precisar cumprir dentro de um programa de acreditação, basicamente falando da onde. Primeiro a gente vai falar sobre a definição do modelo de gestão. Se esse modelo de gestão não está bem definido dentro de uma instituição, ela vai precisar obrigatoriamente discutir esse modelo de gestão e passar por essa definição, tá? Quando eu falo em modelo de gestão, eu estou falando de planejamento estratégico. Aqui eu trouxe uma fotografia falando do BSC, mas não obrigatoriamente precisa ser esse modelo de planejamento, tá? Como é que ela vai acompanhar os seus resultados, como é que ela vai tomar as suas decisões, que caminhos ela vai seguir, a estrutura organizacional, como é que vai ser desenhado esse organograma. Enfim, basicamente aqui a gente está discutindo a questão da governança mesmo da instituição de saúde, tá? Eu vou aqui falar de indicadores, desde indicadores assistenciais até indicadores financeiros, ok? Que é outra coisa que a gente precisa desmistificar, né? Muitas vezes quando a gente quer falar de resultado financeiro de uma instituição de saúde, parece que a gente está cometendo um crime. E não, a instituição de saúde também tem que dar resultado financeiro. Ela precisa se sustentar. Se ela não se sustentar, ela não faz o resultado assistencial acontecer também. O segundo ponto é o conhecimento da demanda, né? A gente tem aí, eu trouxe aqui só um exemplo de um mapeamento aí do perfil epidemiológico, digamos assim, as principais causas de morte e tal, que acontecem no Brasil. Poxa, se eu consigo ter esse dado Brasil, eu deveria ter esse dado instituição por instituição também. Claro. E muitas vezes a gente não encontra esse dado. Né? Ou talvez ele até exista, Fechado, né? mas ele não é trabalhado. Aí o dado Brasil fica suspeito. Exato, exato. Se eu não tenho dado micro, como é que eu posso ter o dado macro? Né? Então percebam que assim, essa questão da gestão da informação é algo que a gente ainda vai precisar evoluir muito na área de saúde, mas muito, muito, muito. E aí eu faço a pergunta para vocês, se eu não sei qual é o perfil de pacientes que eu atendo na minha instituição, como é que eu faço? Aliás, o que eu faço a partir daqui? Não faço nada. Eu preciso entender qual é esse perfil. Eu atendo mais cardiologia, dentro da cardiologia que tipo de procedimento? Ah não, é pediatria, tá bom, e se é pediatria, como é que eu vou montar meus processos para atender o paciente pediátrico? Ah, eu atendo tudo, eu sou um hospital geral. Opa, então como é que nós vamos montar nosso modelo de gestão de processo para poder atender todo esse perfil de paciente que a gente vai atender? Tá? Os hospitais trabalham bastante com indicadores. Dentro daquele público que eu trouxe para vocês aqui de instituições que já trabalham no processo de certificação, hoje em dia a gente já vê uma condição um pouco mais madura de indicadores. Fora disso, quando muito a gente tem uma estatística dentro das instituições de saúde, assim, de produção, quantas altas, quantas cirurgias, quantos exames, etc, etc. Cruzar isso com dados qualitativos,
a gente ainda vai precisar caminhar um pouquinho, tá? A integração do conhecimento multidisciplinar, então aqui eu trouxe um ciclo onde o paciente de um dia para o outro ele mostra uma série de demandas, uma série de comportamentos que ele tem e que muitas vezes a gente não percebe que na verdade ele precisa um pouquinho de cada um dos profissionais de saúde que trabalham na assistência e não só do médico ou só do enfermeiro e assim por diante. Então eu diria para vocês que esse talvez seja o grande desafio que a gente tem dentro da área de saúde, tá? Se eu tivesse que elencar um, eu elencaria esse aqui.